podcast Cevada com Plutônio, produzido pelo Movimento de Cientistas Adventistas. Um podcast que fala sobre fé e ciência isoladamente ou tudo junto e misturado. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio. Nós estamos aqui hoje com a doutora Débora Praciano, que é bióloga, ela tem mestrado e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará. E ela também é professora da Universidade Federal do Oeste do Pará. Também junto conosco nós temos a doutora Anne Caroline Silva. Ela é fisioterapeuta e tem doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é tecnóloga da Administração Pública Federal. Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz em participar do podcast hoje e a gente falar um pouquinho sobre meio ambiente com vocês. Olá, ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão atual e que tem tantos aspectos interessantes para o cristão. Maravilha, muito bem. Antes da gente entrar no tema, eu quero dar um recado para quem está nos ouvindo aqui. Nós vamos ter do dia 26 ao dia 28 de julho deste ano, na Faculdade Adventista de Minas Gerais, a FAD Minas, nós vamos ter o nosso encontro de cientistas adventistas. Ele vai acontecer então nesse fim de semana, começa no pôr do sol de sexta-feira, vai até domingo, né? E nós vamos ter muitas atrações, muitas atividades, apresentação de resumos, seminários, palestras, convidados especiais, enfim, vai ser um programa imperdível. Vamos ter algumas transmissões ao vivo, mas esse congresso vai acontecer, vai ser o primeiro que nós vamos ter uma participação massiva no formato presencial. Se você quer saber como faz para participar desse congresso, se inscrever e etc., mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com e nós vamos passar as informações para você e logo nós vamos estar publicando todas as informações no nosso site. Gente, o motivo do nosso podcast de hoje é nós entendermos um tema que é muito importante para nós, está praticamente diariamente nos noticiários, nos jornais. É uma das grandes preocupações que a sociedade como um todo tem demonstrado. Esse tema é a questão ecológica, né? A questão do meio ambiente, da mudança climática global. É um assunto bastante inflamado, existem controvérsias em cima desse tópico. Algumas pessoas acreditam que não passa de uma tentativa, né, de realizar alguma manobra política ou geopolítica para mudar aí os fluxos de poder, mas vocês que trabalham, né, mais diretamente com questão de ecologia, de meio ambiente, de biologia, e também aqui no caso da doutora Anne, tem uma experiência, né, tem algo para dizer para a gente com relação à poluição. Eu acredito que a gente pode começar o nosso podcast perguntando a opinião de vocês, né, o que vocês sabem dentro da área que vocês estudaram e que vocês pesquisam e trabalham. Acho que a gente primeiro precisa resolver essa questão, né? A mudança climática, a crise ecológica, porque a gente está falando de muita coisa aqui, né? A gente está falando de muitas disciplinas, muitos domínios, né? O ideal seria que a gente tivesse especialistas de muitas áreas aqui trazendo essas informações para a gente, mas assim, de maneira geral, vocês entendem que existe um problema ecológico ou não é tão grande assim, ou expandindo um pouco a pergunta, existe um problema ecológico e esse problema, o quão grave ele é? E aí vocês fiquem à vontade aí para dar um resumo, um panorama geral, para que eu e quem está nos ouvindo aí entenda, compreenda efetivamente em que situação nós nos encontramos nesse tema. Bem, eu acredito que não é o problema ecológico, sabe? São os problemas ecológicos no plural. As mudanças climáticas, elas são de fato reais. A gente tem vivido muitas questões e às vezes questões visíveis no nosso dia a dia, né? Eu agora estou morando, por exemplo, na Amazônia e
A questão da seca aqui, ela aumentou consideravelmente durante o verão amazônico, coisas que não se viam há anos atrás. Eu lembro que quando eu cheguei aqui há 2 meses atrás, as pessoas diziam assim, nesse inverno não tá chovendo. Isso não é comum, né? Então, a gente tem lugares onde antes chovia muito, a gente está vendo que as chuvas estão diminuindo. Lugares que eram bem mais frios, onde estão mais quentes, em alguns lugares onde a seca predominava, a gente tem visto muita chuva caindo fora do tempo, né? Fora do período. Então, as mudanças climáticas, elas são de fato reais, a gente tem dados para embasar isso na literatura científica. E aí, quando eu falei que eram problemas, né, e não problema, é porque além das mudanças climáticas, a gente tem muitas questões. Eu trabalho com grupos de bichos que as pessoas nem não se interessam muito e acham esses bichos nojentos, muitas vezes, que são sapos, né? E aí, para o grupo que eu trabalho, de espécies, as mudanças climáticas, elas atingem esses animais aumentando a capacidade de eles serem extintos de alguma forma. Então, elas aumentam o número de doenças que atingem os animais, elas aumentam a capacidade que eles vão ter de serem extintos se encontram algo tóxico na natureza, se encontram uma espécie que essa espécie é exótica, né? Não é daquele lugar. Então, tudo isso vai acabando, de certa forma, influenciando esse grupo de animais específicos que 40% deles já estão ali próximos da extinção. E aí, a gente olha para outras coisas, trazendo para o lado humano, né, da coisa, a gente acabou de viver uma pandemia e a gente pode viver ainda muitas outras questões e muitas outras doenças podem chegar por conta da nossa aproximação com a natureza que está mais próxima cada dia, mas não no sentido bom, né? A gente está desmatando e aí a gente vai chegando ali perto de onde estão os estoques de organismos que em outros tempos a gente não chegaria tão perto. Então, são os problemas, né? A mudança climática está aí, mas não é só ela. A gente tem muita coisa a mais. Então, eu atuo nessa área relacionando o impacto para a saúde. E a gente tem trabalhado, né, como a Débora colocou, com uma crise multifacetada. Então, a gente tem falado muito numa tríplice crise planetária, onde as mudanças climáticas seriam um dos tripés, né, um dos pés aí dessa crise. Teríamos a perda da natureza, da biodiversidade e uma crise de poluição e desperdício. Então, todas essas questões atuando, uma influenciando na outra, uma aumentando, uma prejudicando a outra. E na área da saúde, a gente tem trabalhado numa perspectiva de uma só saúde, ou saúde única em português, o termo em inglês é One Health, entendendo, então, que há uma conexão estrita entre saúde humana, a saúde animal, saúde vegetal e ambiental. E se alguma delas está prejudicada, todas as outras vão ser prejudicadas também. Então, existe esse problema, ele está aumentando e é importante a gente tomar conta, tomar atitudes, porque, em último caso, né, quem vai ser atingido é o homem, né, a saúde humana, que a gente vai estar sendo prejudicado. Nesse momento que a gente está gravando o podcast, o Brasil está passando por uma crise com a dengue, por exemplo, né, que tem relação com a época do ano, tem relação com a poluição. Então, se eu cuidar de tudo na minha casa, o meu vizinho não cuidar, e a gente tiver um mosquito contaminado aqui perto, eu vou ficar doente igual. Então, nós temos, no dia a dia, de uma forma ou outra, a gente está lidando com essa crise em vários aspectos, né? Seja a mudança climática, seja a poluição, seja a extinção, as nossas perdas da biodiversidade que acabam impactando também na ocorrência de doenças diferentes. É interessante a gente ter falado isso, porque agora a gente mora aqui em Brasília, né, eu e a Anne, e saiu agora essa semana um estudo novo que foi publicado a respeito dessa crise de dengue, né, que a Anne trouxe muito bem aqui. E esse estudo, ele mostrou que o desmatamento, né, a destruição
do cerrado, né, do bioma nativo aqui dessa região do Planalto Central do Brasil, a destruição desse bioma ela está relacionada com o aumento da multiplicação do vetor, que é o Aedes aegypti, né? Então, assim, por que a gente está falando isso, né? Por que eu estou trazendo essa notícia? É porque a gente, como a Anne falou, não adianta a gente achar que a crise climática, né, que essa questão climática, ela vai impactar o cara que mora lá na Polinésia, que vai subir o nível do mar 1 metro e vai engolir a ilha dele, né, ou que vai matar os sapos lá que a doutora Débora estuda. Essa crise climática ela já está tendo impactos e consequências para a gente, né, e olha como as coisas ficam interessantes, né? A Débora falou que aí no Pará, né, Débora, onde você está, diminuiu a chuva durante o inverno, né? E aqui, onde nós moramos, a chuva choveu muito acima da média, né? Então, quem é aqui de Brasília, né, quem é aqui dessa região do Centro-Oeste, está se queixando, está comentando impressionado que nunca presenciou um período de tanta chuva, né? Tanto em extensão de tempo quanto em volume, intensidade dessas chuvas, né? Então a gente vê isso acontecendo, ainda culminou com esse fenômeno El Niño, né, que já não é uma novidade, já está aí presente já há bastante tempo e não existe uma explicação ainda definitiva para o El Niño e para a Laninha, né? Pode ser que tenha uma influência humana ou não, mas aproveitando esse gancho, eu quero perguntar para vocês duas, né? Ok, nós temos sim uma mudança climática, nós temos, vamos dizer assim, eu não quero ser dramático, né? Mas se fala muito em tragédia ambiental, né, que nós estamos passando. Mas isso, até que ponto vocês entendem que existe uma participação humana nesse processo, ou a Terra estaria entrando em um ciclo que não depende da ação humana? Vocês teriam dados, eu não sei se é a área de vocês, se vocês teriam dados para compartilhar com a gente sobre esse assunto e que lado que a gente deve assumir quando a gente entende, né, que a mudança climática é causada pelo fator humano. Tem alguns cientistas que, na verdade, isso é uma longa discussão ainda, né? Porque tem alguns cientistas que consideram que a gente está entrando no antropoceno, que nós estaríamos vivendo uma nova era, né, geológica, e outros não aceitam isso. Então tem uma certa discussão, por exemplo, entre cientistas da área das naturezas, das ciências naturais, geólogos, por exemplo, porque alguns geólogos acreditam que a gente não está entrando no antropoceno. E o que é que seria esse antropoceno? Basicamente, uma era onde o ser humano ele modificou tanto a natureza que a natureza está respondendo, né, de alguma forma a isso através dessas questões que a gente está vendo de mudanças climáticas, de extinção de espécies, de vários padrões novos que não existiam anteriormente. É fato que a gente teve algumas questões ligadas ao clima no passado, mas é fato também que essas mudanças elas estão muito mais recorrentes hoje em dia do que em um passado recente, né? Então, eu diria que nós temos, de certa forma, uma parcela de culpa, né? E grande de culpa nessa tragédia ambiental, nessas questões, guardadas as devidas proporções, nós temos nossa parcela de culpa. Tem maneiras de mudar? Tem maneiras de mudar, né? Mas, obviamente, a gente precisa estudar como, né? Precisa ver como essas mudanças elas vão acontecer para que esses impactos sejam cada vez menores. Eu acredito que o modo que a gente vive tem mudado muito rápido. E isso tem impactado na tecnologia, no consumo. Então, com certeza, a gente impacta o nosso ambiente. Não tem como eu comentei, está tudo relacionado. Então, tudo que eu fizer vai impactar ou para o bem ou de maneira, né, ruim. Então, a gente sim tem uma parcela de culpa. Vou dar o exemplo do plástico, né, que eu trabalho com essa questão da poluição do plástico. Quem inventou o plástico? Não foi nenhum animal, ele não veio de nenhuma... Foi o ser humano que inventou, foi um produto importante para a nossa revolução
tecnológica, e quanta coisa que conseguiu ser feita rápido, barato, o que você imaginar você consegue fazer com plástico, da cor que quiser, formato que quiser, com a característica que quiser. Só que essas nossas mudanças, esse nosso incremento aí na capacidade de fazer as coisas não foi acompanhado com o devido cuidado, né, com o meio ambiente. E hoje a gente tem uma poluição por plásticos enorme, não se sabe se vai dar conta nem de limpar o que já está poluído, né, por plástico. Tem estudos que defendem que em 2050 os oceanos vão ter mais plástico do que peixes. 2050 está aí. Nós estamos em 2024, não é tanto tempo assim. Inclusive, frente a essa preocupação, está sendo construído um acordo global, para acabar com a poluição por plástico, entendendo? Todo o problema envolvido. Então, a gente tem relação, sim, e a gente precisa repensar em muitas coisas para a gente conseguir não resolver toda essa crise ambiental, mas fazer a nossa parte. Da mesma maneira que a gente tem a nossa parte para que a crise aconteça, a gente devia estar preocupado também em fazer a nossa parte para prevenir, para modificar o que é possível. É interessante, Anny, tem um ponto assim que a gente fala, né, que existe uma discussão, e aqui eu não quero dar a entender que essa discussão é meio a meio, né, porque às vezes a gente fala, existe uma discussão. Na realidade, isso é uma discussão que ela é muito restrita a um determinado segmento da sociedade sobre a causalidade, né, desse aquecimento global. Mas, assim, a polêmica que existe em torno do aquecimento global dentro de um determinado segmento da sociedade, né, que não é todo, hoje 95% dos cientistas, né, dos estudiosos, aí, das autoridades, tem plena convicção de que existe, né, a participação humana, não só a participação humana, mas a responsabilidade humana pelo aquecimento global. Agora, quando a Anny está falando de plástico, aí eu vou culpar quem? Eu vou dizer que é um processo natural que está cuspindo plástico aí nos oceanos? Eu vou procurar algum vulcão que está fabricando plástico lá no leito oceânico, né? Eu nem vou dar ideia que é capaz de ter gente que vai acreditar nisso, né? Mas assim, você vai culpar quem daí? Aquecimento global. Mas mesmo o aquecimento global, a gente sabe que tem uma correlação estatística, e aqui fazendo um disclaimer, né? Correlação não é necessariamente relação de causalidade, mas ela é um indício, né? É a famosa arma fumegando, né? O gun smoking, né? A gente tem uma arma fumegando, a correlação estatística com a atividade industrial humana a partir aí do século XVIII, né? E o aumento das temperaturas. E como é que a gente sabe isso? Através, né, do estudo do gelo, do gás, né, da atmosfera que ficou preso aí nas camadas mais profundas de gelo e tal. Consegue-se fazer estimativa da concentração desses gases causadores de efeito estufa na atmosfera. E também, agora, a gente compara com os termômetros, né, que fazem as medições aí, e já existe um trabalho de séculos em cima de índice pluviométrico, etc. e tal. Por que a gente está falando isso? Para que você que está escutando a gente entenda que na ciência existem certezas maiores e certezas menores, né? Porque, assim, para a gente que é cristão, para quem é criacionista bíblico, a gente está acostumado a não acreditar na ciência a despeito de qualquer outra coisa. Isso é uma coisa positiva. Isso é uma coisa bem positiva, né? Porque a gente não deve acreditar em nada que é humano sem crítica, né? Então a gente, sim, tem algumas questões que a gente vai discordar, mas por quê? Porque a gente tem um outro fundamento que nós julgamos melhor do que a ciência, que é a palavra de Deus, né? Agora, isso não deve servir de justificativa para eu questionar toda e qualquer ciência. Até porque eu disse, existe uma diferença do nível de certeza, no nível de ciência, tipo de pesquisa, de estudo que é feito quando eu estou falando de evolução das espécies, quando eu estou falando de terra plana, quando eu estou falando de aquecimento global, são bichos totalmente diferentes. Então é importante a gente ter essa distinção, a gente falar sobre isso, porque as pessoas, principalmente quem não teve a oportunidade, né, de entrar num ambiente acadêmico, que é uma grande parcela da população brasileira, né, às vezes fica confuso. E aí as pessoas começam a falar assim, olha, teve lá terremoto, né, isso é aquecimento global. Não, terremoto não tem nada a ver com aquecimento global.
né? Não tem causa humana, a não ser coisas muito específicas, né? Tipo a atividade mineradora, que é um caso muito localizado, muito pequeno. Né? Grandes terremotos, maremotos, etc., não tem a ver com aquecimento global, não tem a ver com a participação humana. E a gente vê também, por outro lado, a gente vê esses terremotos aumentando e a gente sabe que Mateus 24, né, fala sobre isso, fala sobre esse aumento dos terremotos, dessas catástrofes. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem essa situação, né, que a gente não pode tirar a nossa responsabilidade. Né? Nós temos um mundo superpopuloso, temos cada vez mais bocas para alimentar, e isso causa, sim, um impacto ambiental, né? Mas eu quero perguntar para vocês agora, a gente, nesse processo de nós entendermos o clima, o meio ambiente, quais são as fontes que a gente pode consultar, que são fontes boas, que podem servir de referência para a gente formar a nossa opinião, para a gente poder buscar mais conhecimento e tal, sem medo de estar errando tanto. Que tipo de critério a gente deve exercer, né, dentro da opinião de vocês, para que a gente possa estar assumindo uma postura mais acertada com relação à questão climática? Acho que informação hoje é complicado, né? A gente vive num mundo de muita informação e de pouca verdade. Mas a minha sugestão seria no mesmo sentido para outros assuntos, né? A gente tem que pesquisar de onde é que está vindo aquela informação. É um grupo de estudo sério ou é só... foi falado sem nenhum embasamento, sem nenhuma pesquisa. Nós temos boas revistas nessa área, né, sobre impacto das crises ambientais na saúde e analisar mesmo se o estudo foi bem feitinho, se traz ali a metodologia e sempre cuidar com questão de notícia sensacionalista. Geralmente, se é sensacionalista, a intenção é vender e não informar. Então, acho que é um aspecto que a gente pode cuidar. Ler tudo com muito critério, né, avaliar, comparar, para ver se as informações ali são realmente embasadas. Exatamente. Tem revistas interessantes, revistas inclusive que não são, que a gente, não sei se chama de predatória, né? Que são aquelas revistas que publicam qualquer coisa. Então, Science, Nature, algumas em inglês, outras em português, elas vão ter muita informação interessante sobre esses aspectos. A Anne falou sobre questão de cuidado com o sensacionalismo, né? E isso às vezes a gente vê muito, porque muitas vezes, por exemplo, em alguns jornais, em algumas redes sociais, as pessoas pegam um trabalho, não leem direito e acabam colocando lá no teor da notícia algo chocante, bem preocupante. Quando a gente vai ler o trabalho, ele não dizia aquilo, né? Então, acho que realmente é preciso cuidar com o sensacionalismo e procurar boas fontes, né? Fontes que de certa forma, tenham tido um trabalho bom, tenham seguido as regras, né? De publicar algo direitinho, com a boa estatística e tudo mais. Débora, essa questão da notícia sobre um estudo é muito importante, né? Quantas vezes que eu já li a notícia e vou atrás do estudo, não fala nada daquilo, ou às vezes foi assim um pequeno comentário de que aquilo era uma preocupação, precisa ser mais estudado. Então, realmente é sempre muito importante a gente ir à fonte, ver realmente o que foi colocado. Assim, na época que se vendia jornal de papel e revistas, etc e tal, o recurso desses veículos aí, ele vinha da venda, né? Ele vinha do quantas pessoas pagavam por isso e quantos anúncios eles vendiam nessas mídias, né? Agora, com a mídia digital, que já temos muito pouca coisa em papel, né? De questão de notícias e variedades, etc. Hoje é o clique. Então, quanto mais se clica, mais você tem condições de vender e de ganhar dinheiro com anúncios, né? Então, dentro do meio jornalístico, eu não sou dessa área, mas tenho amigos aí que trabalham nessa área, tem um negócio que chama clickbait, né? Ou seja, tipo assim, a isca de clique. Então, como vocês falaram, né? Sai uma matéria falando... Não, desculpa, sai um estudo, né? Falando X, e aí o jornalista, ele pega, às vezes ele até entende, né? Mas ele diz assim, olha, como é que eu consigo deixar isso aqui sensacional e ainda assim não mentir?
Isso é extremamente comum. Aí você vê assim, poxa, se você fosse processar o cara, você não conseguiria. Porque o que ele falou não é tecnicamente uma mentira, mas o contexto, as palavras que ele usou, o impacto que ele tentou produzir, ele leva a uma compreensão de Y e não de X. Então isso a gente vê, inclusive, com bastante frequência. Quem estuda criacionismo e tal sabe, né, quando sai o estudo lá, achou-se o elo perdido entre o homem e os seus ancestrais símios, né? E aí a gente vai ver, vai procurar o estudo, né? O estudo não está dizendo bem aquilo ali, está dizendo outra coisa, com um monte de ressalvas, com um monte de riscos e limitações lá no final do trabalho, né? Mas é assim que a sociedade vai vivendo. Eu acho que é interessante a gente discutir também um ponto, né, que esse problema pode acontecer para os dois lados, né? Tanto para quem quer, enfim, causar o pânico climático e para quem também quer fazer um negacionismo climático, né? A gente tem que entender o que está envolvido por trás disso tudo. E eu não estou falando aqui de teoria da conspiração, eu não estou falando de coisa que está acontecendo lá nos Illuminati, nos jesuítas, lá embaixo dos panos da ONU, do Jorge Soros e não sei o que e tal, né? Que os malucos de plantão amam, né? Esses temas todos aí. O que está envolvido, né, nesse processo todo aí? A gente tem dados recentes do Brasil. 24% das emissões de gases de efeito estufa, isso é muita coisa, tá? Muita coisa vem da agropecuária. 4% vem da nossa indústria. Então você vê, nós temos, por mais que a fábrica polua, né, em emissão de gases, né, porque existem outros tipos de poluição, emissão de gases, a agropecuária é 6 vezes mais do que a indústria no Brasil. Então, assim, e vocês sabem que tem a gente tem um lobby muito forte desses grandes produtores, né, de gado e enfim, até a parte própria, as próprias plantações também, da forma que são feitas, elas não são totalmente amigáveis com o ambiente, né? Isso está envolvido um poder econômico muito grande. E se você for prestar atenção no negacionismo climático, ele invariavelmente ele surge desse meio, ele surge do meio que está diretamente interessado nos resultados desses estudos. Não interessado, obviamente, para saber a verdade, mas em qual impacto isso vai causar nos negócios deles. É um desafio, você pega esse negacionismo, você vai chegar nesses pontos aí, você vai chegar nos grandes lobbies na FDA, né, que a indústria é o órgão lá de alimentos, né, parte alimentar e de remédios, né, dos Estados Unidos, e você vai ver que tem grandes empresários, grandes corporações que estão pagando milhões e milhões de dólares, né, para que tenham estudos aí para contrariar essa verdade, né, fazendo uma paráfrase lá ao Al Gore, essa verdade inconveniente, sem viés político nenhum aqui, tá, gente, deixando bem claro. Mas, assim, é uma verdade realmente inconveniente. E a gente sabe que isso não é a primeira vez que acontece, né? A questão do petróleo, quando se chegou à conclusão que o petróleo estava lançando chumbo no meio ambiente, né, o cientista lá quase morreu de desgosto décadas depois de muitos processos na justiça, depois da indústria do petróleo praticamente ter acabado com a carreira desse cientista aí, que inclusive fazia pesquisas no gelo, né? Conseguiu-se na justiça americana finalmente provar que o chumbo no meio ambiente estava vindo da gasolina, né, da queima da gasolina, e que isso estava tendo um impacto terrível na saúde das pessoas. Mas isso não foi fácil, né? Não foi fácil. Então a gente sabe que são mega corporações que estão envolvidas nessa discussão, e por isso eu perguntei por que é importante a gente consultar boas fontes, né, de dados, porque se a gente ficar lá escutando o tiozão do WhatsApp, né? Ficar vendo o canal do Zoinho lá no YouTube, né? O podcast do Coisinha, a gente pode estar entrando numa roubada. Por isso que eu digo aqui, olha, nosso objetivo, nosso podcast não é mudar a opinião, mas é dar subsídios para que você fundamente a sua. Então você não precisa acreditar na gente, vai atrás e pesquisa, mas pesquisa em boas fontes, né? Eu quero fazer uma pergunta para a Anne. A Anne esteve recentemente no Japão, em Minamata, onde ela teve uma experiência lá
com relação à poluição, né? Uma empresa lá causou uma catástrofe ambiental e, assim, queria perguntar, Anny, se você poderia compartilhar com a gente como é que foi a sua experiência lá, o que você descobriu. Essa questão ambiental, ela sofre o impacto do poder econômico, sim ou não? E qual é a consequência, não só para a natureza, mas também para as pessoas a respeito disso aí? Então, Alex, você estava comentando, eu estava lembrando desse exemplo, né, da doença de Minamata. A gente aqui, enquanto um podcast cientistas adventistas, a gente tem uma cosmovisão e a gente tem um grupo de valores. E todo mundo tem sua cosmovisão e seu grupo de valores, mesmo que a pessoa não se dê conta. Isso a nível individual e a nível de sociedade. Então, quando a gente está falando de um grupo de indústrias, um grupo de agropecuários, cada um tem seus valores, seus objetivos e sua visão de mundo. Todos são importantes, né? A gente precisa de comida, a gente precisa de madeira, só que não necessariamente a gente precisa destruir o meio ambiente para conseguir essas coisas, né? E então, trazendo um pouquinho aí desse exemplo de Minamata, na década de 60, a população sofreu com um grande problema. A princípio, eles não sabiam que era ambiental. De repente, é uma cidade costeira de pescadores. De repente, os pescadores começaram a morrer rapidamente, com sintomas neurológicos. Inclusive, se pensou em alguma doença que era transmitida pelo ar, porque foi realmente rápido. E foram investigar, descobriram que era uma indústria que foi levada o Japão passou por um processo de forte industrialização, como diversos outros países, né, na mesma época. E eles, para essa região específica, houve um incentivo para colocarem uma indústria de fertilizantes e que logo se transformou numa indústria de produção de plástico. E dentre os processos deles, eles usavam um aditivo químico que no processo virava metilmercúrio, e todo esse lixo da indústria ia com a água para a Bahia, para a água da Baía de Minamata. E os peixes estavam comendo mercúrio, as pessoas, a maior parte da população pescadores comendo os peixes contaminados, né, e sofrendo uma intoxicação rápida por mercúrio. E o que é triste e interessante dessa história? Assim que começaram aquela quantidade de casos, começou a se estudar o que estava acontecendo, né? Tinha alguma coisa acontecendo, eles precisavam descobrir o que era para terminar, né? Para que outras pessoas não adoecessem. E foi tão grande, o problema foi tão amplo, que inclusive isso originou o Ministério do Meio Ambiente no Japão. Foi o que deu início às tratativas para organizar um Ministério de Meio Ambiente para cuidar dessas questões lá no Japão. E estudo vai, estudo vem, identificaram, né, essa questão que era o mercúrio sendo despejado na água. É até uma experiência bastante conhecida, era com gatos. Eles davam a água da indústria na ração dos gatos, com a comida dos gatos, e eles em pouco tempo tinham todos os sinais, os sintomas e morriam, né? Mas que as pessoas... Os mesmos sintomas que as pessoas tinham, né? E o que aconteceu? Foi identificado, foi feito o estudo, e a própria indústria mascarou as descobertas, né? Então, por 9 anos se sabia o que estava acontecendo e não foi feito nada, não foi realizado nada. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que têm a doença, né? E essas pessoas que estão vivas ainda, elas têm a doença porque elas foram contaminadas com a doença de Minamata versão fetal. Então, elas eram fetos, né? As mães estavam gestando elas e comendo aquele peixe contaminado, e elas nasceram já doentes. Então, elas vivem em cadeira de rodas, elas não conseguem falar bem, elas não conseguem até movimentos das mãos, enfim. E elas não tiveram a oportunidade de crescer com a família delas, porque por causa do tratamento eram crianças com muitas debilidades, então o governo criou um tratamento dentro do hospital, as crianças eram tiradas das famílias, viviam dentro do hospital, onde elas tinham também escola, enfim. Então mudou mais de uma geração lá na cidade, sendo que essas pessoas em especial que eu conversei, elas podiam não ter adoecido, porque na época que elas nasceram já se sabia qual era a causa, já se podia ter sido evitado. Então é triste a gente pensar que dentro de uma situação como essa,
predominou o interesse econômico, né? O interesse econômico da indústria. Infelizmente, isso acontece hoje em dia. A nossa sociedade, como um todo, é uma sociedade de amor ao lucro. A gente fala dos princípios bíblicos enquanto valores para a sociedade hoje, as pessoas hoje, esses aí estão retrógrados, né? De amor a Deus e amor ao próximo, que vai incluir o cuidar do meio ambiente, eu permitir que o meu próximo tenha condições de se desenvolver bem e tenha saúde. Isso é um valor cristão, né? É um valor bíblico. E quando a gente, então, entra nessa questão dentro da sociedade em que a vida não é mais importante do que o lucro, né? A vida não é mais importante que o desenvolvimento, então a gente vai encontrar muitos desses exemplos, né? Inclusive, essa questão do mercúrio em Minamata, como é uma baía, né, e a água não tem como controlar, atingiu outra cidade também, né? Então foram 2 cidades. E o montante de atingidos foi tão grande que, a princípio, eles colocaram que a indústria tinha que pagar uma multa, né, para essas pessoas, além de pagar o tratamento. A indústria não deu conta, o governo teve que assumir esse pagamento, e eram tantas pessoas que o governo também não deu conta. Então, com o passar dos anos, as pessoas passaram a receber só o tratamento, não receber mais nada de auxílio, porque eles não tinham condições de dar conta de todas aquelas pessoas, com algo que poderia ter sido tratado, prevenido antes, assim que foi descoberto a causa. E a indústria não tinha dinheiro, então com certeza ela faliu, foi isso que aconteceu? Não, a indústria está lá até hoje, né? Produzindo também, ela só mudou de nome, ela produz, e uma coisa que me chamou a atenção, né? Ela continua produzindo plástico, mas ela não produz mais o produto final. Então, você lá, né, lá você pode comprar alguma coisa no Japão que tenha plástico dessa indústria e você nunca vai saber, porque como ela não fez a parte final, o nome dela não está em nenhum lugar. Então, que é uma coisa que às vezes a gente, enquanto indivíduo, acha que pode ajudar, né? Tal empresa fez uma coisa ruim, eu não compro mais daquela empresa. O negócio é tão bem arrumado que é outro nome, eles não produzem o produto final, eles produzem alguns produtos prévios para a indústria do plástico e tela LCD, mas nunca o produto final. Então a gente nem sabe o que está comprando que é deles. Eu fiquei, a Anne falando e eu aqui pensando, né, nessas questões, o quanto isso é muito complicado. E aí, eu estava pensando em coisas que iam além durante a fala de vocês. Por exemplo, a gente estava falando agora em negacionismo climático, a gente falou de questões ligadas o quanto a indústria, né, tanto a questão do agro aqui no Brasil, a indústria do plástico lá no Japão, o quanto o lucro está acima da capacidade de cuidar das pessoas, de amor ao próximo, de pensar no meio ambiente, de todas essas questões. E aí, pensando nisso, a gente ainda tem um outro extremo, sabe? Todas essas questões, de alguma forma, elas impactam as pessoas que escutam. Então, todos os relatórios climáticos, todas as questões de possíveis doenças que podem vir com as mudanças climáticas, com toda essa questão, ela pode causar ansiedade climática nas pessoas, né? E aí, é como se fosse o outro extremo. A gente tem os pontos envolvidos nesses problemas gerais, que a gente tem dados, inclusive, e a gente tem aquele ponto das pessoas, ao escutarem tudo isso, elas ficarem com tanta preocupação e medo que elas, de certa forma, isso afeta a vida delas. E aí afeta, gerando sentimentos diversos, né? De raiva, de culpa, porque a gente fica, a indústria, a Anne falou, a gente não sabe o que é que essa indústria faz, porque ela está ali no meio do processo, ela não está no final. E aí muitas pessoas dizem assim, não, então eu vou deixar de comprar algo, eu vou deixar de fazer algo, eu vou fazer aquelas pequenas dentro de casa, como não escovar os dentes com a torneira aberta, ou usar menos água, usar menos energia, né? Aquelas pequenas ações que você faz no seu dia a dia. Muitas vezes isso, né, essas pequenas ações, é gerado pela culpa
diante das questões climáticas, das questões ligadas à natureza, pela vergonha, né, também muitas vezes. E isso está tão em voga ultimamente, esse ponto da ecoansiedade, da ansiedade climática, que já está virando alvo de estudo, né? As pessoas já estão estudando isso, porque isso afeta principalmente as pessoas mais jovens. Então, é como se a gente tivesse dois extremos no mesmo local, com o mesmo tema. Quem não liga para nada e quem liga demais. Isso aí que você falou, Débora, eu acho que é um ponto extremamente importante, porque a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, né? A gente tem, por um lado, a gente tem um negacionista climático, aquele cara que a gente falou que acha que tem que destruir tudo e que depois alguém resolve, né? Ou que se resolve sozinho, que o importante é o ter vantagem econômica. E veja que a gente não está falando de sobrevivência econômica aqui, a gente está falando de lucro, né? É do cara poder comprar um carro esportivo importado, é o cara poder... Enfim, você sabe, né? Agora, do outro lado, eu achei muito interessante isso que você trouxe, Débora, porque a gente tem que fugir, porque tem armadilhas para gente, que é cristão, tem armadilhas de todos os lados, né? Essa semana eu escutei, aliás, eu li, né, uma reportagem a respeito de uma ativista indiana, o nome dela é Vandana Shiva, e ela fala sobre a questão dos alimentos, ela fala da crise climática, fala da poluição, do meio ambiente, os agentes tóxicos, etc. e tal, tudo por causa da forma como produz alimento, na visão dela, né? Então, ela propõe uma situação de produção de alimento que precisaria mais estudo, mas, assim, olhando, grosso modo, não é factível. Não tem como a gente abandonar a agricultura industrial, abandonar as grandes plantações, né? Os organismos geneticamente modificados, que isso aí é tema para um outro podcast só em torno disso aí, porque a gente tem 8 bilhões de bocas para alimentar. E a gente não consegue fazer cada um plantar uma hortinha na sua casa e viver daquilo, né? Não tem como. Então a gente tem que buscar soluções que são baseadas na realidade. E ao mesmo tempo a gente também vê esse ativismo, né? No caso dessa senhora da Índia, que nada contra ela, com todo respeito, né? A quem segue ela, quem segue a filosofia dela, você vê que tem uma questão religiosa, filosófica por trás também, né? Você acaba entrando nessa questão ambiental, você tem algumas pessoas que defendem o meio ambiente, mas baseado numa visão mais espiritualista. É uma visão aí de Gaia, né? Que seria um espírito da Terra, né? Que a Terra seria um ser vivo, que teria uma alma, um espírito, e nós seríamos todos células ou partes, componentes desse espírito. É mais ou menos aquela filosofia do Avatar, né? Do filme Avatar lá, né? Que é todo mundo conectado, aquela grande tribo indígena, vivendo em harmonia e felicidade, até que chegou o homem branco, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Então a gente respeita essa crença, a gente respeita, se você que está nos escutando, você vê dessa forma, você tem todo o nosso respeito, mas nós pensamos diferente, né? Nós, como cristãos, nós não vemos a Terra como um espírito, né? Nós não vemos os espíritos aí nessa relação. Então a gente entende também que uma vida humana, ela tem mais valor do que a vida de uma borboleta. Ela tem mais valor do que a vida do mico-leão dourado. Agora, de novo, não é por isso que eu vou lá matar o mico-leão dourado porque eu quero ter um casaco de mico. Então, olha como é importante a gente ter o equilíbrio, né? Não querendo jogar pro yin e yang, mas dentro da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê o bom cristianismo equilibrado, ele é sempre equilibrado. Ele nunca vai para os extremos, né? Débora, quando você colocou essa questão, e o Alex comentando aqui, para mim a solução para essa ansiedade, como de outros tipos, né, de ansiedade, é a Bíblia, é o posicionamento bíblico, né? É a gente entender que que o meio ambiente em si não é o todo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem responsabilidade. Então, qual que é o nosso papel enquanto cristão frente a essa situação? É eu entrar em desespero, parar de comer, né? Lembrei que saiu recentemente um estudo da Universidade de Newcastle, da Austrália,
sobre ingestão de microplásticos, né? Tem sido feitos muitos estudos qual que seria o impacto do microplástico, que é o que sobra do plástico degradando na natureza, ou em alguns casos é colocado principalmente em cosmético, coloca microplástico para aumentar a eficiência do produto, e esse microplástico é uma partícula muito pequenininha de plástico que fica na natureza, com os mesmos aditivos que são usados no plástico, né? Então, e esses aditivos é que são extremamente tóxicos para o ser humano, né? Então, tem aditivo que vai influenciar aí no sistema endócrino, vai causar infertilidade, tem aditivos que são neurotóxicos, né? Enfim. E esse estudo, então, da Newcastle da Austrália, levantou que, em média, né, as pessoas consomem um cartão de crédito de plástico por semana. E que a principal... Ingerem, isso. Claro, né, o microplástico misturado na água e na comida. E inalado. E aí você para pensar assim, o quê? Eu tô comendo 5 gramas de plástico por semana, um cartãozinho de crédito, isso vai me amar, eu não vou mais comer. E sabe qual que é a principal fonte, segundo o estudo? A água potável. Imagina se a gente parar de tomar água. Então, a gente não pode ir para esse extremo, né? Não vou mais comer, não vou mais beber, porque tá tudo contaminado. Não é por aí. Agora, eu sou cristã, eu tenho uma responsabilidade, né? A Bíblia é clara. Quem fez o mundo? Foi Deus. Quem faz crescer a árvore até hoje, que manda chuva, o sol? Deus. Esse mundo aqui não está tudo certo por causa do pecado. Mas Deus continua na ordem de tudo, né? E Ele nos colocou de mordomos, de responsáveis pela terra. É lá em Gênesis, quando descreve a criação e que criou o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E é a nossa responsabilidade até hoje, guardar o meio ambiente, cuidar dos animais, né? Claro, com essa ressalva de cada um com seu valor, né? O principal é a vida humana. Então, a gente precisa, dentro desse contexto, não entrar em desespero, mas tomar os nossos cuidados. E não só esperar questões, ações públicas, governamentais, mas fazer também as nossas ações individuais. Porque se a gente não fizer a nossa parte individual, a ação pública também não funciona. E isso já entra na minha área, né? Eu não achei que tivesse alguma coisa no podcast hoje que entrasse na minha área. É a coprodução do bem público, né? Tem um casal aí que discutiu muito isso, que é o casal Denhart. E assim como muitos outros autores, eles falam muito da coprodução do bem público, que é exatamente isso que você disse, Anne. Não é eu deixar para o governo fazer tudo, porque o governo nunca vai conseguir fazer isso. E você vê que é uma estratégia nonsense, porque eu digo que o governo que isso é problema meu, que é o governo que tem que resolver, e depois eu reclamo que o Estado é grande. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum, né? Então, aliás, até faz sentido, mas eu não prefiro falar aqui, senão eu vou ser ameaçado na rua, né? É um sentido tão funesto que eu não vou nem mencionar. Então é isso, a gente é muito bem colocado. Achei sensacional essa relação com a mordomia, né? Então, a gente, por um lado, a gente tem a teologia do domínio, né, que acha que o ser humano está dominando, que Deus deu a terra para ser dominada pelo ser humano, e a gente esquece que o verdadeiro dominador dessa terra não é Adão, é o segundo Adão, é Cristo, né? Então, mas isso aí é tema para uma outra conversa, não é? Nós temos que fechar o podcast em torno de 1 hora, então se fosse entrar por esse assunto aí, levarei mais algumas. Débora. Eu tava dando uma lida em algumas coisas e aí eu vi, o Alex falou que não ia entrar na área dele, e eu tava lendo umas coisas sobre ESG, né, que tá bem em voga na questão corporativa, ligada à sustentabilidade, questões sociais e tudo mais. E aí no material que eu estava lendo, tinha um trecho do John Stott, que dizia que os cristãos eles têm uma base mais saudável para servir a outros seres humanos em virtude, né, do que eles já são em função da criação divina. E aí, isso meio que vai de encontro às questões que a gente está comentando aqui. Nós somos a criação divina, Deus ele colocou a gente aqui, como o Vasquiani falou, para, de certa forma, cuidarmos do meio ambiente. E aí nós temos esse papel na nossa frente, na nossa vista,
e um papel que deve ser feito por nós talvez melhor do que por qualquer outra pessoa, né? E por que a gente não está cuidando do meio ambiente? Por que a gente não está fazendo nossa parte de fato, né? Eu lembro que antigamente, quando eu começava a falar das coisas que eu estava estudando, as pessoas falavam, tu vai para a praia e só recolhe teu lixo porque tu faz biologia. E eram pessoas, e eram cristãos, né, que estavam do meu lado e que de certa forma, conheciam a Bíblia e conheciam o papel da gente como mordomo. E não era porque eu fazia biologia. Eu recolhia meu lixo porque eu sabia que o meu papel como cristã é fazer o melhor também para a natureza. E aí a gente tem que pensar nessas questões. Como a gente está tratando o planeta, né? O que é que a gente está fazendo? Eu brinco que sempre eu tenho alguma coisa de sapo para falar, por ser isso que eu trabalho, mas assim, lá no meu estado, lá onde eu nasci, as pessoas quando veem um sapo entrando em uma casa, elas jogam sal no bicho, porque elas querem que o bicho saia, porque elas têm medo, porque elas têm nojo. E aí, gente, você vai maltratar um animal, sabendo que o seu papel como cristão é cuidar de um animal, né? Então, todas essas questões, eu acho que são pontos que a gente tem que pensar no nosso dia a dia. É acordar e dizer, hoje, o que é que eu vou fazer de bom para o meu próximo? Como é que eu vou cuidar das minhas ações enquanto cristão hoje? Será que essas minhas ações, elas vão impactar de alguma forma o planeta? Né? Então, são coisas que nós temos que refletir, que nós temos que pedir a Deus para nos mudar nesse aspecto também. Débora, e eu digo mais, hoje talvez se você fosse recolher seu lixo, talvez você até fosse vaiado, alguém dissesse que você é comunista, né, que tá fazendo uma atividade dessa aí, né, porque a gente vem aqui e fala de racismo, o pessoal chama a gente de comunista, a gente vem aqui e fala de, enfim, né, e não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver mesmo, sabe, mas a gente está aqui para falar aquilo que está escrito na Bíblia, né, claro que a gente está aprendendo, assim como você, então. Mas uma coisa eu prometo para você, que aquilo que a gente fala aqui é a nossa profunda convicção. E ela não vem de um raciocínio superficial, ela vem de um raciocínio profundo. Essa questão do meio ambiente, Débora, eu quero pegar o gancho do que você disse, que eu acho que você foi muito feliz nessa fala. A gente é cristão e não é só na igreja, a gente é cristão no mundo. O cristão, né, a Bíblia diz que nós somos nova criatura quando nós aceitamos a Cristo. Né? E essa nova criatura, ela vive de uma maneira diferente onde ela vai, segundo Coríntios 5,17, né? Nós somos nova criatura. E a Bíblia diz também, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí tem os abençoadinhos, irmão nosso lá, que chega lá e diz assim, não, eu vou aqui comer qualquer coisa, porque Deus santificou, se eu der glória a Deus, está tudo... É como se fosse assim, eu estou benzendo, eu estou abençoando esse negócio, então qualquer coisa vai estar certo. E a gente, às vezes, as pessoas acabam levando isso para suas ações, né? Acha que porque é cristão e dá glória a Deus, vai benzer tudo, vai ficar tudo abençoado e ela não vai fazer nada de errado. Quando esse verso, na realidade, está querendo dizer o seguinte, só coma, só beba, só faça qualquer outra coisa, se aquilo estiver glorificando a Deus. E esse é um raciocínio completamente oposto. E a gente pode aplicar isso para o meio ambiente. Né? Se eu jogo lixo, se eu não tomo os cuidados dentro daquilo que está ao meu alcance, eu não vou conseguir salvar o mundo. Né? Não tem como, isso não é meu papel. Nem gostaria de fazer isso, né? Isso não cabe a nós. Mas, né, tem um ditado e o meu pai sempre usa, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas se cada um faz aquilo que está dentro da sua esfera, dentro da sua alçada, a gente não faz ideia de o quanto esse exemplo, quanto essa postura tem a capacidade de multiplicar, de gerar comportamento, de induzir posturas e comportamentos. Porque você pode não perceber, mas quando você abre um caso bem simples, né? Quando você abre a janela do seu carro e joga um lixo para fora, tem às vezes dezenas de pessoas ali naquele momento vendo isso. E quando você ajunta um lixo e você coloca na lixeira também, então isso tem um impacto muito grande. Então a gente tem que pensar não só no efeito direto sobre o meio ambiente, mas no comportamento que a gente está induzindo nos nossos filhos,
nas novas gerações e na nossa comunidade, quem está ao nosso redor. Outro dia a gente fala sobre a síndrome da janela quebrada, né, que é um outro exemplo muito interessante, que tem tudo a ver também com essa questão ambiental, né, e essa questão de indução de comportamento. Mas então, gente, queria que vocês deixassem aqui últimas palavras, né, uma mensagem aqui final para a gente concluir o podcast de hoje. A mensagem foi sensacional, foi muito bacana, estou falando assim de coração aberto. Foi um prazer estar aqui escutando vocês duas, né, trocando essas experiências, essas ideias. E eu queria que vocês deixassem um pensamento final aqui e rápidas palavras para a gente concluir o podcast de hoje. Bem, gente, Deus, como criaturas, né, criados por Deus, a gente tem que entender que a gente não dá para destruir, né, o que Deus criou. E aí, levando em conta essa questão, é importante a gente entender que nós estamos, né, nos preparando para ser cidadãos do céu. E se nós estamos nos preparando para ser cidadãos do céu, nós temos que cuidar do planeta aqui, porque lá no céu nós também vamos cuidar, né, na nova terra, nós também vamos cuidar do planeta. Então, é importante a gente pensar nas nossas ações diárias hoje, né? Pensar que somos mordomos, pensar que Deus ele nos deu essa missão e se Ele nos deu essa missão, nós precisamos cumpri-la. Então, foi muito bom conversar sobre esses temas com vocês dois. Para finalizar a minha parte, então, queria também reforçar isso. Deus criou o mundo por etapas, de forma que quando Ele criasse o homem e a mulher, tivesse tudo prontinho para viverem muito bem. Então, hoje, quando a gente está cuidando do meio ambiente, a gente está cuidando desse todo que Deus fez para que a gente vivesse bem, para que os animais vivessem bem, para que o nosso próximo vivesse bem. Então, a gente, enquanto cristão, não pode, né, perder de vista essa nossa responsabilidade. E essa responsabilidade ela é mostrada nas pequenas coisas, assim como o nosso cristianismo. É no que a gente faz no dia a dia, o que a gente faz em casa, que vai estar impactando de forma, né, construtiva o nosso meio ambiente também. E que nós vamos ser os mais beneficiados ainda, né? Então, nós teremos uma nova terra, um novo céu, mas nós precisamos, enquanto estar aqui, cuidando da nossa terra de agora, do nosso céu de agora, né? Para que a gente possa viver bem e, tendo saúde, também viver bem a nossa espiritualidade. Então, que nós não nos esqueçamos desse todo que nós somos, que Deus nos criou também para sermos responsáveis pelo meio ambiente. Até porque, de acordo com a Bíblia, nessa terra aqui que a gente se prepara para outra, né? A gente não vai ser diferente na outra vida se a nossa vida aqui não é de molde a gerar vida e construir ao invés de destruir, né? E a gente tem que lembrar isso, né, Anny, que, como diz a Bíblia, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? Então a obra de destruição, ela não é de Deus, a obra de destruição, ela é de Satanás, né? Então, muito obrigado, tá, pela presença de vocês, aprendi muito, foi um prazer muito grande aqui estar com vocês. Fiquem convidadas já para voltarem e a gente expandir, a gente explorar novas nuances aí desse tema, né, quem sabe aí com outras pessoas também que têm experiência nessa linha de trabalho. Nós queremos deixar o convite aqui para você, né, que é nosso ouvinte, que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso podcast, que você nos siga nas redes sociais, compartilhe esse material e faça esse material alcançar as pessoas que realmente precisam, né, de uma nova visão, ou que gostam e que podem ser beneficiados de alguma forma. Lembrando então do nosso congresso lá no dia 26 a 28 de julho, você faz a sua inscrição assim que estiver disponível, pede as informações aí pelo nosso e-mail, cientistasadventistas@gmail.com, Cientistas Adventistas tudo junto, sem hífen, sem underscore, nada, e a gente se vê então no nosso próximo podcast, na próxima quinta-feira, às 17 horas. Um grande abraço e até lá! Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso!
O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.